Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Saltillo, no México. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. Localizado na América do Norte, o México é um dos países latino-americanos que mais recebe turistas. Milhares de pessoas procuram conhecer os vestígios das civilizações antigas, elementos da colonização espanhola, além das belas praias como Cancún e Acapulco. A maior parte dos turistas chega do vizinho Estados Unidos da América. A população é constituída, em sua maioria, por euro-ameríndios, isto é, uma mistura de espanhol e índio. Não existe um idioma oficial, mas o espanhol é a língua nacional, ao lado de mais de 67 línguas indígenas. O país de Frida Kahlo ocupa o 5º lugar no mundo e o primeiro das Américas em número de patrimônios mundiais da Unesco. Número bonito, hein? Hoje nós vamos conversar com o paulista Pedro Luiz Pacheco, que há 5 anos mora na cidade de Saltillo, capital do estado de Coahuila. Pedro, por que você decidiu ir viver no México? O que você faz atualmente? Bom, eu decidi vir viver no México em 2013, na verdade. Eu trabalhava em uma fábrica em Joinville, Santa Catarina, e essa fábrica comprou uma planta aqui e nós tivemos a oportunidade, de participar do programa de integração, para integrar as duas culturas, Brasil e México, antes de assumir totalmente a operação da planta aqui. A planta é uma fábrica. Exatamente, uma fábrica aqui no México. E aí eu tive a oportunidade de vir participar desse projeto, algumas viagens para cá, ficava um bom período, regressava ao Brasil, vinha de novo e assim me encantei pelo México. Mesmo conhecendo pouco onde eu estava, a gente está no noroeste do México, na verdade, tá? Essa região norte e noroeste aqui é noroeste. E aí eu gostei, me encantei. Assim, em abril de 2013 eu me desliguei dessa planta, eu saí do serviço e já pensando em ter o meu próprio negócio. E comecei a trabalhar por conta e no ano de 2015 eu viajei 15 vezes para o México, porque como é uma região muito industrial e eu sempre trabalhei dentro de indústria, de fábrica, eu vi uma oportunidade boa e a gente tinha um produto que não tinha concorrência. Viemos vender aqui, então todos os meses eu vinha para cá, às vezes 2 vezes no mês. Nossa. Final de 2015 fiz uma conta básica, tudo que eu tinha viajado, gasto, custo, e às vezes eu vinha pelos Estados Unidos, aí eu ficava no final de semana lá, daí eu vinha para cá, então quer dizer, ficava mais caro. E acabei falando com a minha família, minha esposa, meus filhos, eu tenho um filho hoje com 20 anos, na época com 15, uma menininha pequena, e eles aceitaram, vamos tentar. E depois de todas essas viagens, em 2016, definitivamente a gente veio para cá para trabalhar. Eu tenho uma empresa de automação industrial, a gente faz automação, desenvolvimento de equipamentos, máquinas, toda essa parte, e software também, desenvolvemos software. Pedro, na verdade, assim, a gente quando não conhece, mas eu não conheço o México, nunca estive no México. A nossa imagem do México é muito, muito folclórica, A gente não conhece realmente o que é o país, não é? Exatamente. Eu vejo isso, eu vou dar um exemplo, mas nos anos 90, não faz nem muito tempo, O americano, por exemplo, pensava que no Brasil só tinha índio, a grande maioria. Isso é uma realidade. Eu recebi gente na minha casa, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e eles me confidenciaram. Quando a gente foi selecionado para vir para o Brasil, eram missionários de igreja. E nossos pais, assim, quase tiveram um ataque. Eles vão para aquela terra só tem índio, aquela terra... Bom, a gente vê nos Simpsons, Macaco na rua, é uma realidade. Jacarés. Exato, é o que muitos países fora pensam do Brasil. E é o mesmo que o Brasil pensa do México, outros países também. Mas não é assim, não. O México é um país muito industrializado, até porque hoje aqui é um celeiro de produção do mundo inteiro, Não é só dos Estados Unidos, que já seria bom, porque os Estados Unidos é disparadamente o maior consumidor e produtor do mundo.
Mas aqui hoje a gente tem muita empresa da China, da Coreia do Sul, da Europa, do mundo todo. Então o México é um país. O México não se resume à cidade do México e a praias. Tá? O México é um país e é bem grande, né? São 31, 32 estados. Então tem muita coisa no México, além da cultura maia, dos incas e da geologia aqui. Tem muita coisa. O brasileiro gosta muito de viajar para Cancún, então ele, quando lembra de México, quando não está lembrando da parte histórica da cidade de México, ele pensa naqueles resorts e nas praias, e é uma cultura riquíssima, né, que tem aí. Exatamente, o pessoal que vem de fora conhece, o México se resume, né, a cidade do México e as praias, principalmente Cancún, né, que, vamos dizer, tem pelo menos mais 20 praias, assim, do mesmo nível aqui no México, cidades, né, são cidades muito bonitas, na costa, o Cancún está na costa do Atlântico, na costa do Pacífico, assim, tem praias maravilhosas, com toda a sua cultura e tudo mais, mas essa cultura está espalhada por todo o México, né? Inclusive aqui no meu estado, como eu já comentei, é a capital mundial da arqueologia de dinossauros. É onde mais existem fósseis de dinossauros, é aqui. Então, além das naturezas, né? Essas montanhas que tem aqui são coisas mais maravilhosas do mundo. Tem bastante museu, a gente tem o Museu do Deserto aqui, que é específico, né, para falar de dinossauros. Inclusive, esta semana está tendo uma exposição de fósseis bem bacana. Tem muitos fósseis grandes, muitas escavações aqui né, de arqueólogos do mundo todo que estudam aqui. A maior quantidade de sítios arqueológicos está aqui, no nosso estado. Então, a cultura é muito rica, muito rica. Né? Além das belezas, né? No centro do país, São Luís Potosí, por exemplo, Chihuahua, que tem o Canyon, que é 4 vezes maior que o Grand Canyon nos Estados Unidos. E no inverno, assim, um convite para quem gosta, é um canyon, 9 horas de descida de trem, com muita neve. Olha. E um canyon maravilhoso, assim, uma floresta de pinhos e pinheiros, assim, é magnífico, é muito bonito. Então tem muita coisa no México, além do que a gente pensa. Pedro, você falou há pouco da imagem, né, da imagem do Brasil. E qual a imagem que o Brasil tem aí? O que os mexicanos acham do Brasil? Olha, no geral, eles sabem muito pouco do Brasil. Tá? Eu acho que a grande barreira é o idioma. A gente se conhece muito aqui no México, o mexicano da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da Bolívia, de todos os países. E pouco do Brasil. Conhece o que do Brasil? Conhece o carnaval, todo mundo fala do carnaval brasileiro, todo mundo fala do Rio de Janeiro, e todo mundo fala da Amazonas, e é o que a gente mais escuta aqui do futebol. Entendeu? Então a cultura brasileira realmente não é muito conhecida, é bem pouco conhecida fora. Eu acredito, a gente sempre questiona, eu acredito que é pelo idioma, porque a gente assiste na televisão, né, na televisão fechada, vê notícia desde a Argentina, inclusive telejornal, né, até Estados Unidos, claro, mas nada do Brasil, nada, não existe um programa que fala do Brasil. Você com certeza trabalha com mexicanos, né, também. Como é que é o sentimento deles em relação a essa história do muro? Olha, na verdade, o pessoal aqui com a gente, para quem é legal, tá? Para quem tem visto, você não afeta em nada. A verdade é que isso não tem nenhuma interferência. O muro não é para nós. É que nem eu e minha família, por exemplo, você sabe que o permisso são de 6 meses, né? Quando você entra no país, qualquer país, né? Uhum. Fora a Europa, que para nós brasileiros são 3 meses, né? Uhum. Mas aqui nos Estados Unidos você ganha um permisso, você pode ter uma permanência de até 180 dias, como é no México. Eu já tive a oportunidade com a minha família de nos darem um permisso de 12 meses. É uma coisa assim quase inédita, né? Eu podia ficar lá nos Estados Unidos 1 ano sem problema nenhum como turista. Por quê? Porque a gente vai e volta muito. Então a gente entra, sai. A gente tem um histórico lá, eles controlam muito isso. O muro é para quem está passando ilegalmente pelo deserto, com coiotes, para evitar passagem de drogas, talvez. Entendeu? Então é muito político isso, não é uma coisa que afeta de verdade. Pedro, o que você sente mais falta? Além, claro, da família, dos amigos, o que você sente mais falta morando aí? Olha, se a gente não vai falar de amigos e família, eu sinto falta do chocolate, do som de valsa
Sério, eu sou chocolatra, eu vou mandar um pacote para você. Mas o chocolate aí não é bom? Não é bom, o resto a gente tem tudo aqui. Olha só, um ponto interessante, deixa eu concluir aqui. Então, a minha esposa cozinha 100% comida brasileira, então não sinto falta nenhuma de comida brasileira. Praias aqui a gente não vai sentir falta, desculpa. Aqui tá melhor. Então não sinto falta de praia. Eu não sinto falta de montanha. Eu jogo futebol. Eu tenho meu time aqui, meus amigos, eu jogo futebol. Então eu não sinto falta de nada. E além de tudo isso, o que todo mundo planeja, muitas vezes tem gente que planeja a vida inteira para ir fazer um turismo nos Estados Unidos, eu vou no final de semana. Entendeu? Então a gente vai para Las Vegas, a gente vai para Los Angeles, dirigindo de carro. Então é maravilhoso. Eu não tenho como sentir falta. Mas o chocolate a gente sente. O chocolate, vou ser bem específico. Fandangos, porque o Salgadinho Alma Chips aqui não tem fandangos. E meus filhos gostam muito disso. E assim, é só. Não tenho mais nada, de verdade eu não tenho. Voltando agora, vou falar de chocolate que você falou. Você sabe que o chocolate foi inventado no México, sabe disso, né? Não sabia. Eu achava que tinha sido... Bom, porque foram os espanhóis. Eu sabia que tinha sido os espanhóis. Não, então me conta essa história. O chocolate, a pipoca. A pipoca também é invenção do México. Sério? Então é muito rica. A cultura aqui é muito rica. A gente tem muita coisa. E não tem como. Tirando a família, realmente, os amigos, assim... não tem nada para mim. É uma culinária muito rica também. Qual é o prato típico assim que o turista não deve deixar de experimentar? E se é que tem que ter algum cuidado? Porque a gente sempre ouve falar que a comida mexicana é muito apimentada. Olha, na verdade é super apimentada. Mas a pimenta aqui é como o sal no Brasil. Toda comida tem que ter. Então aqui toda comida tem pimenta, uma variedade muito grande de pimentas. E elas são muito fortes. Há 5 anos aqui a gente não consegue ainda. Tá? Não dá para se acostumar. Mas eles comem a pimenta como se fosse normal, totalmente normal. Mas eu não consigo. Agora, você veio para o México, você tem que comer taco, né? Não existe. Tem que comer taco. Se vier para o México e não comer taco, você não vê no México. Entendeu? E tem que beber o quê? A mais típica que tem no México é taco. E tem que comer o quê? A tequila? Ou agora parece que voltou à moda o pulque, né? É um tipo de bebida também? O pulque, na verdade, é um ingrediente de uma bebida, mas é a tequila. A tequila ainda é o forte, né? É a bebida do México. Ô Pedro, agora é um povo que também é religioso e tem as festas religiosas são muito celebradas, né? Como o Dia da Virgem de Guadalupe, em 12 de dezembro. Como é que são essas festas aí? Você já participou? Como é que é o seu contato com esse lado cultural deles? Olha, o povo é muito religioso, católico, né? Bem católico. O mexicano é católico de verdade. E eles têm todas as casas, todas as fábricas onde você entra, tem o altar da Santa da Virgem de Guadalupe. Todo lugar tem, eles são devotos ao extremo, assim. Sabe, a devoção que o brasileiro tem pela Aparecida não chega nem perto. Porque eles fazem altar mesmo nas casas. E nas fábricas também. Toda fábrica tem um altar lá que tem a Virgem de Guadalupe. E quando é no dia, né, nas festas... para tudo, o país para tudo, é sagrado, né? E Santos também tem os dias aqui, tem muito feriado no México. O México tem muito feriado e dia de todo mundo aqui. Tem um feriado que é muito interessante daí, que é o nosso Finados, e aí é o Dia dos Mortos. E o Finados aqui remete a uma tristeza, né? Mas aí a onda é outra, né? Como é que é o Dia dos Mortos? Eu queria que você contasse pra gente como é que é essa festa, porque é uma festa, né? O Dia dos Mortos aqui é uma festa, de verdade. Primeiro que começa já no dia 1º, né? Então, dia 1º e dia 2, eles fazem assim, um ritual, é até bonito de ver, diferente do Brasil, que é um dia de tristeza, de verdade. Aqui não, aqui eles comemoram. Aqui é o momento deles se reunirem espiritualmente, o morto vai estar junto com eles nesse dia, né? Então, o que é feito? Dentro dos cemitérios, o grande local são os cemitérios também, mas o pessoal vai para o cemitério no dia 1º, já. Eles armam assim todo um ambiente, cada um ali no seu túmulo, né, onde estão seus mortos ali, festa dentro do cemitério. Eles passam a noite, aí é feita a alimentação, aí eles dançam, eles cantam, eles se vestem tipicamente dentro do cemitério,
né? E isso passa para o dia 2, passa a noite toda dentro do cemitério. Então o pessoal dorme dentro do cemitério, literalmente, e tudo muito colorido, tudo com muita festa. E no dia 2 segue a festa igual, né? Então é o dia mais sagrado para eles, é o Dia dos Mortos. Muito interessante isso, Pedro. E a ideia é o quê? A ideia é de celebrar como se estivesse fazendo uma homenagem? A alegria é por conta de quê? A alegria é porque, para eles, nesse momento, eles vão se encontrar como o filme, o desenho animado, que teve, né? O Coco. Aqui para nós é Coco. A vida é uma festa no Brasil. A vida é uma Aqui festa, é isso mesmo, a vida é uma festa. O Coco ganhou até Oscar, né? É isso, é. A película, o filme ganhou um Oscar. E ele é exatamente aquilo. É aquela festa que você vê no filme, é feito aqui porque é o dia que eles vão se reencontrar com os mortos. Então, as almas dos mortos vêm e vai ter um encontro, e aí eles festejam tudo. Por isso, essa festa grande, esse é o significado, é de se reencontrar com os mortos. Então, eles vão lá, por isso a homenagem, tá todo mundo bem vestido, bonito, como o México é tudo muito colorido, né? Todas as festas, muita cor. Então é tudo muito colorido, os trajes típicos, e passam a noite ali por causa disso. É o momento de um reencontro, tá, com o morto. O Pedro, falando em cor, eu li que por conta que houve um ministro da educação que ele fez uma coisa muito bacana, que ele incentivou o tipo de arte que é a arte nos murais. É até um nome de um movimento muralista. Isso já tem um tempo, mas foi na época do Diego Rivera, e que, além da arte dentro de casa, também tinha arte fora, né, na cidade. Então, que a cidade do México deve ter muitas pinturas mesmo de muros. Isso também acontece em outras cidades? Você que já rodou muito aí pelo México, isso é comum em outras cidades ou é mais restrito à capital mesmo, a cidade do México? Não, isso tá em todo o México, tá em todo o país. Aqui na nossa cidade, é uma cidade que tem muito viaduto aqui onde a gente vive, tá? E os viadutos embaixo, eles são muito limpos, então, para começar, não tem pichação aqui, tá? Zero pichação, ninguém picha. E aí embaixo são os paredões muito grandes, que são viadutos grandes. Aí você tem os murais, as pinturas, assim, são coisas impressionantes. São coisas impressionantes. Tem artista mesmo, o pessoal vem e faz umas paredes assim de 20 metros por 8 de altura e estão pintando. Então é muito, muito bem cuidado isso. E é um movimento no México todo. Todas as cidades que eu já tive a oportunidade de visitar, tem isso. Eu li que essa arte muralista, né, o movimento começou no México, e eu achei tão lindo, porque é trazer a arte para a rua, né? Trazer arte para o cidadão. É claro que museu também é lugar de arte, mas a rua também, né? Eu achei muito bacana. Pedro, tem alguma curiosidade aí sobre o país que você podia contar para a gente? Além dessas, né? Que até você já contou bastante. Bom, México, eu vou contar uma curiosidade assim, não sei nem se chega a ser a ponto de curiosidade, mas é uma coisa muito interessante, pelo que a gente vive aqui, tá? A cultura. O que é o país do México, né? Primeiro que eu acho particularmente que se o México não tivesse junto com os Estados Unidos de fronteira, o México seria um país quase de primeiro mundo. O problema do México é estar grudado com o maior país do mundo. Então a comparação é inevitável, né? Não tem como você fugir. Seu vizinho é o melhor do mundo, então como é que você faz, né? Então, fora isso, o México é um país assim incrível. O que nos chama muita atenção da gente aqui é um povo muito hospitaleiro. Eles são como nós, como os brasileiros, assim, geral. Né? Um povo que gosta muito de festa, tá? Isso é um ponto aqui muito interessante. De segunda a segunda, se deixar, fazem festa, né? Então tem uma limitação, um limite nas casas para não ficar a noite toda, tá? Mas tem muitos parques abertos na cidade. Isso também é geral. Tem muito parque. Mas que é interessante aqui no México, a educação aqui no México é magnífica. Posso te dizer assim. Que beleza. Tudo bem que meus filhos estudam em escola particular, mas as escolas são bilíngues. O horário uma coisa muito interessante, então, por isso como interessante, o horário de estudo é das 7 da manhã às 3 da tarde, não tem outro turno. Um turno único. É único, mas é das 7 da manhã às 3 da tarde. Sabe, o nível de ensino é altíssimo. É altíssimo. Eu tive a oportunidade, meu filho fez high school nos Estados Unidos e veio terminar aqui no México. Então eu posso te dizer que a qualidade de ensino aqui é algo assim superior. Vai parecer uma brincadeira minha, mas não é. A segurança aqui
não tem comparação, tá? A segurança onde eu tô, não existe comparação. Não conheço um lugar no Brasil que tenha tanta segurança, sabe? Aonde você... Então o povo deixa os seus carros, ficam na rua, o portão fica aberto, a gente não tem cerca elétrica, a gente não tem... Nunca vão roubar o teu celular da tua mão na rua. Você pode falar com o celular que for, né? Você pode ter um iPhone 12 falando, ninguém vai te roubar celular. Nunca vão quebrar o vidro do teu carro para roubar um toca-fita. Mas isso é uma característica da região que você está, que é o Noroeste, ou é do o país é um país seguro? Porque a gente não, eu não tinha essa informação. Eu acho que grande parte do país é bem seguro. Existem as suas zonas perigosas, claro que existe, como nos Estados Unidos também como existe. Como em todos os lugares. Como na França também existe. Exato. Em Paris é horrível. Né? Se você vai 10 quadras depois da Champs-Élysées, você não pode andar de noite. Primeira vez que eu vi uma arma foi em Paris. Assim, vinha me assaltar, um senhorzinho até, coisa de louco. Então isso é normal, lógico que tem. Mas o nível é muito diferente. Como eu estou dizendo, ninguém rouba teu celular na rua, ninguém rouba teu tênis na rua, ninguém rouba o teu carro, ninguém vai quebrar vidro de carro para roubar a toca-fita, ninguém te rouba no semáforo. Eu vou muito para a Cidade do México, muito, porque a nossa empresa tem sede lá na Cidade do México. Né? E aqui é a base operacional. Então, para não dizer que nunca me aconteceu nada, no metrô me roubaram o celular. Mas não é que... Foi tipo, entra 250 mil pessoas no metrô, todo mundo empurrando todo mundo, e aí vai um espertalhão e tira o teu celular. Esse tipo de roubo. Mas agora, isso em grande cidade é até comum, mas não tem aquela violência de você perder a vida por causa de um celular, né? Aquele pânico que a gente tem de estar andando à noite, não poder sair à noite, chegar na tua casa, dar uma volta no quarteirão antes de entrar para abrir o portão. Isso não existe, sabe? É muito, muito, muito tranquilo. Você não precisa ir lá na zona de fronteira, onde tem o narcotráfico querendo passar droga para os Estados Unidos, né? E recrutando gente, e viver lá no meio. Claro que você vai ter problema. Sim. Certo? Agora, se você tem uma vida normal, você é uma pessoa normal, é um dos lugares mais seguros que tem para se viver. Posso te garantir. 5 anos que eu estou aqui. Não estou falando porque eu ouvi falar. Estou dizendo porque eu vivo aqui há 5 anos, porque eu viajei para a Cidade do México, assim, já quase uma centena de vezes. Eu vou para lá. Então, é muito tranquilo. Tem seus problemas? Tem. Mas essa é uma característica muito interessante. E o que a gente vê falar é diferente. O que a gente vê falar é outra coisa. Eu morava em Santa Catarina, na cidade de Joinville, assim... Que é um lugar tranquilo, assim, né? Melhor estado do Brasil. É um grande estado. É o melhor estado. E a estatística diz que é o mais seguro também. Né? Então era uma cidade muito boa. E eu não troco a segurança que eu tenho de deixar minha filha no colégio aqui com a que eu tinha lá, de jeito nenhum. O mexicano é muito machista. Isso é uma coisa que eu não acho legal. Isso não é bom em lugar nenhum do mundo também, né? Mas o homem mexicano é... Mas assim, em que situações assim você percebeu isso? Porque tem vários tipos de machismo, né? Desde os salários não serem iguais entre homens e mulheres, que é uma coisa quase que mundial, infelizmente, a mesmo não poder ver uma menina de shortinho e falar uma gracinha, ou querer que a mulher não querer que a mulher trabalhe. Em que nível que estava, digamos assim, o machismo do mexicano? Não. Para começar, então, agora pode pôr como curiosidade mesmo. A mulher aqui no México ela é muito mais reservada que no Brasil. A mulher aqui no México não usa mini saia curtinha aparecendo todas as pernas, não existe isso, tá? Aqui o pessoal, nem na praia, o biquíni aqui não existe fio dental de biquíni aqui, tá? Para mexicano. Eles usam um maiô grandão, usam shorts. Mas aqui não tem isso. Aqui não tem mini saia, a mulher aqui é muito mais recatada, vamos dizer assim. Ela é mais... Tá, por exemplo, acho que o único homem aqui que varre a calçada sou eu. Todo mundo já é conhecido como aquele brasileiro ali que varre a calçada. Qualquer coisa tu me fala, tem um brasileiro lá que é meio... que gosta de varrer. Não, mas deve tomar como hobby. Não, ele tem paixão, tem mania de limpeza. Nada, você que pensa, nada, eles são machistas nesse sentido. Homem não pode, homem varrer casa, homem limpar a casa, de jeito nenhum, isso não existe. Caramba! Entendeu? Isso é coisa de mulher. E depois, assim, a violência contra a mulher é forte dentro de casa, sabe? Isso do homem bater na mulher, ele é machista nesse sentido.
Olha, no pior sentido mesmo, então, Sabe, é né? porque o tema, como você falou, o tema de salário, isso aí é no mundo inteiro, né? É. E outras coisas. Agora tem esse tema não, esse tema assim, dentro de casa, o homem mexicano ele é machista. E o É governo muito faz algum pouco, tipo de inclusive campanha? Existe algum tipo de conscientização, de tem, campanha, movimento? tem muita campanha contra o machismo, muita campanha contra o feminicídio. Eu acho que é um dos países onde mais tem campanha contra o feminicídio é aqui. Agora aqui tem a marcha, que a marcha feminista aqui, eu creio que é a mais forte e mais violenta que existe. As mulheres vão para a rua, na cidade do México, elas destroem o patrimônio. E a desculpa é que o patrimônio pode arrumar de novo. Mas elas picham, elas quebram, elas destroem tudo. Tanto é que agora, o último feriado que teve, foi colocado como barricadas, uma cerca em volta dos patrimônios na cidade do México. Não sei se tu viu isso, mas se tu procurar na internet você vai ver muito disso. Então eles protegeram o Palácio de Belas Artes, eles protegeram o Palácio do Governo e outros patrimônios públicos, porque elas estão indo para passeata e destruindo tudo. E isso está Situações muito delicadas, então. parecido com o Brasil também, o feminicídio também é bastante alto. Os crimes violentos contra a mulher também aqui ainda são muito altos. É uma realidade triste, né? Então, Essa que a gente vê. é muito triste. Muito triste, o movimento está bem forte, o governo faz muita campanha, todos os estados, cidades, contra isso, a revolta da população, quando acontece, não sei, um sequestro, um assassinato de uma mulher, uma menina principalmente, acontece muito, né? Com as mais jovens. Então o povo sai na rua mesmo e tem campanha, tem passeata, tem tudo. Isso aí está muito forte, está muito forte. Sim. E os salários, claro, tem essa diferença também, né, Pedro? Os salários, em geral, a mulher ganha menos também que os homens, né? Olha, na minha empresa não. Na minha empresa eu já tive engenheira que ganhava mais que homem, dependendo do que vai fazer. Para a gente não tem diferença nenhuma, para mim não tem. Tá? No demais, no piso, na fábrica, no chão de fábrica, que tem muita vaga, a quantidade de homens e mulheres é quase igual. Aliás, tem muito mais mulher trabalhando que homem. E o salário é igual. Salário aí tem um nome diferente, né? Como é que chama o salário aí, Pedro? A gente, aqui em espanhol é sueldo. Não, mas não é faniquito. O que é faniquito? Finiquito é quando você manda uma pessoa embora, é o acerto. É o acerto. Aí não é faniquito, é finiquito. De fim. Finiquito. Tá. É que às vezes a pessoa pode ter um faniquito também, né? Você não tem muitos direitos, né? Não tem direito a férias, essas coisas não existem. A férias é 7 dias por ano, tá? No primeiro ano 7 dias, no segundo ano mais alguns, até o máximo de 15, tá? E aí o aguinaldo a gente paga, 13º, né? Que seria o 13º. Aguinaldo? É o 13º. 13º é chamado de aguinaldo. Aguinaldo. É o rapaz lá. Não sei porquê, mas é aguinaldo. É engraçado, né? O 13º é o aguinaldo. No começo é muito engraçado, tem que se acostumar. Sim, olha, o aguinaldo, esse ano a gente não está bem, não vai dar para pagar o aguinaldo. Puxa, logo o aguinaldo, por que eu? Chega um brasileiro, mas por que eu? Mas aí, no demais tem distribuição de lucros, também tem, isso é uma lei, né? As empresas têm que pagar distribuição de lucros. E o salário, no geral, eu acredito, numa planta, em média, entre 6 e 8 mil pesos, tá? Está mais alto que no Brasil, porque 6 mil pesos hoje são quase 2 mil reais. 1.600 mais. Esse seria o salário mínimo. É mais alto. Esse é o mínimo que todo mundo ganha nas fábricas, que eles ficam trocando de fábrica em fábrica, porque tem muita oportunidade. E quanto é que custa uma Coca-Cola aí, por exemplo? Só para a gente saber mais ou menos, porque às vezes o salário é maior, mas o custo de vida também é tão maior que acaba sendo a mesma coisa, né? Então eu queria só... O custo de vida, no geral, é mais baixo. Mais baixo. Então o salário realmente... Aqui, tem coisas específicas que não, mas uma Coca-Cola no supermercado, vou falar uma de 2 litros, vai? Eu pago 23 pesos. 2 litros. Que é mais ou menos quanto em reais? Quanto está no Brasil, vai dar 4, 5 reais. Não, 5 não. 6 reais. Eu acho muita que coisa é bem parecido. A gente tem carne, por exemplo. A qualidade da carne aqui é muito boa, tá? A gente tem cortes que é o corte americano. Então a qualidade aqui para nós no norte é boa demais. Eu vi alguém falar que não tinha carne boa aqui. Falei, essa pessoa tá louca, não come carne.
carne muito boa. O preço meio que se equipara com o Brasil também. Mas, no geral, as coisas custam como 60%, 70% do preço do Brasil, no geral. Tá, o custo de vida. Principalmente carro. Carro aqui é muito barato. Uma vez eu li uma entrevista, eu não sei com o presidente de que companhia de carro foi, não sei se foi da Ford, eu não sei, alguém perguntou, mas por que os carros no Brasil são tão mais caros que no México, por exemplo? E ele respondeu, porque o brasileiro paga. O brasileiro realmente tem essa paixão e talvez não cobre tanto ou a transparência, ou os impostos, ou então, enfim, nem vamos entrar nessa seara toda, mas você vê, carro aí é bem mais em conta, né? É por isso, um e-mailzinho, logo no começo da internet rodou um e-mail que dizia que o brasileiro é rico de verdade. Se lembra disso? Lembro. O brasileiro é rico, porque o brasileiro e é verdade. É verdade. Hoje, morando fora, vendo como são as coisas aqui, eu posso te afirmar, o brasileiro é rico. O que ele paga como rico, só que ele não é, né? Ele paga por isso, ele paga tudo como rico. E assim, a indústria se acostumou a ter muito lucro também. Tem imposto? Tem, mas todo lugar tem imposto. Nos Estados Unidos é 40% direto e você não consegue deixar de pagar. Direto da sua conta no banco é 40%. Aqui no México você também paga. A diferença é que o empresário não ganha tanto. Por isso que é tão mais barato, porque chega a ser um carro, chega a ser, não sei, 60%. Aqui no México é muito factível, se você tem um trabalho bom, uma profissão, eu quero ter uma BMW, você vai ter BMW, eu quero ter uma Mercedes, você vai ter Mercedes. Ou eu quero ter uma caminhonete, que não tem no Brasil a maioria das grandes, né? Uhum. Que é coisa que tem nos Estados Unidos e aqui é igual. Então você consegue planejar, é mais fácil de você adquirir as coisas aqui. Não tenha dúvida, você consegue fazer um planejamento. Eu quero ter, eu vou comprar, você vai, planeja e compra. Pedro, a gente está chegando aqui já no final da nossa entrevista e aí eu costumo perguntar, né, o que um povo pode aprender com o outro. Então, o que o brasileiro pode ensinar ao mexicano e o que o mexicano pode ensinar ao brasileiro? O brasileiro pode ensinar para o mexicano assim, a ter mais confiança. O mexicano é bem desconfiado. Ele é bem desconfiado. Então, aí no Brasil a gente se doa mais assim, nas amizades. É mais fácil, a gente não tem tanta desconfiança assim, a gente é mais flexível para as coisas. Esse é o jeitinho brasileiro, é real, isso é verdadeiro, né? Então a gente consegue ser mais flexível para fazer as coisas. E talvez por cultura aqui não seja assim, porque traz novamente demais a cultura americana, principalmente no norte, onde eu estou. Sim. E o que a gente pode, o que o brasileiro pode aprender com o mexicano? Olha, e aí o Brasil aprender com o México, o que eu vou te dizer? Eu acho que a gente podia ser mais sincero. Esse é o grande problema nosso que eu aprendi aqui também. Tá? Nas coisas pequenas aí vai até as mais grandes. Por exemplo, você me convida para ir na tua casa, numa festa, e eu falo, vamos sim, vou ver. Mesmo que você não queira ir, a gente tem essa mania, né? De dizer, deixa que eu vou ver isso. E às vezes a gente não quer ir, às vezes a gente não vai, acaba não indo, a outra pessoa espera, a gente não sabe dizer não direto assim, né? Isso faz muita diferença. Olha, vamos fazer tal coisa? Não quero fazer, você não tem obrigação de fazer. Não vou, obrigado pelo convite, mas eu não vou. Sabe? Então a gente fica com medo de chatear a pessoa, né? A gente acaba dizendo que talvez eu vá ou eu vou pensar, e no final das contas a gente não vai. Isso é mal, isso cria uma expectativa. Eu perdi uma amizade aqui, muito boa. Hoje a gente é amigo de novo, tá? Mas a gente passou 2 anos assim, porque me convidou para ir na casa da pessoa, eu fui. Aí, saindo de lá, ele falou, vamos fazer de novo, nosso aniversário coincide, vamos fazer uma coisa aqui em casa. Falei, legal, vamos sim. Mas já saindo de lá, vamos sim, para não falar não, mas eu não queria, eu já sabia que eu não queria ir. Uhum. E aí ele me ligou uns dias antes, meu pai vai vir, vai ser legal, bacana, só nós, minha família, sua, meu pai. Mas eu acabei não indo. Essa pessoa me falou, olha, se você não ia, era só você me falar, eu não vou. Tá tudo certo. Agora, fazer o que você fez, eu nunca mais vou te convidar para ir na minha casa. E nunca mais me convidou. Nós somos amigos de clube de futebol, e essa pessoa nunca mais me convidou para ir na casa dela. Então a gente falha muito nisso, a gente precisa aprender a ser sincero. A sinceridade é bastante importante. Bacana. E para encerrar, você gostaria de deixar algum recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Sim. Primeiro que tenha muita fé. A situação está difícil, tenha fé que vai melhorar, né? Sejam conscientes, não sejam tão politizados
sejam mais conscientes, né? Não importa se é direita ou esquerda. Isso acho que é muito importante. Nós estamos num extremo horrível. Bacana. E tenho certeza que alguém vai escutar e vai me criticar por estar dizendo isso. Mas já vai me criticar por isso, porque está no extremo, senão não me criticaria. Certo? Então eu já tenho um argumento para criticar. Então vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. É outra coisa. O México não é cidade do México e não é Cancún, tá bom? O México é um país com 31 estados, todos com suas particularidades, com as suas belezas, com seus problemas também, claro, mas o México é muito grande, né? Para quem tem o desejo, a gente está vendo que o êxodo brasileiro está muito grande, muita gente querendo vir para o México. Então, você não dê muito ouvido para o que você vê falar, porque cada um tem a sua história. Se você tem uma profissão, você tem muito mais possibilidade, né? E não se resuma à cidade do México. E se você quer se resumir à cidade do México, eu acho que é a 4ª cidade mais populosa do mundo. Então vocês imaginem como está de gente aí. Óbvio que as oportunidades são menores, até porque o trabalho já não está nesse centro mais. O México está de braços abertos, oferece oportunidade para todo mundo, muitos postos para trabalho, e o pessoal aqui vai te ajudar no que for preciso. Só venha com a mente aberta, não venha já com um preconceito. Muito obrigada pela sua entrevista, valeu demais. Valeu, gente, foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Instagram, @brasileirosLongeDeCasa, lá estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail, brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!